Salmo de Davi, número 122. Diz assim a palavra de Deus: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Senhor nosso Deus, nós te damos graça, Senhor, pelo privilégio que temos de juntos como família da fé estarmos reunidos nessa terça-feira, onde nos propusemos, Senhor, a estar aqui estudando a tua santa palavra. Que o Senhor traga, Senhor, a tua paz, o teu conforto ao nosso coração, que o teu Santo Espírito esteja conosco, iluminando a nossa mente e o nosso coração para entendermos aquilo que o Senhor quer revelar a nós. Queremos reconhecer diante de ti, Senhor amado, Deus triuno, que nós não temos capacidade para sondar os teus mistérios, mas somente aquilo que o Senhor quer revelar. Por isso, ó Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, eu peço que nessa noite o Senhor venha mostrar aquilo que o Senhor deseja aos nossos corações, em nome de Cristo. Amém. Amados irmãos, eu quero agradecer a sua presença. Obrigado porque você veio. Quero agradecer também os nossos irmãos que estão acompanhando pela internet. A gente tem recebido alguns feedbacks aí de pessoas de várias localidades do Brasil que têm acompanhado esse estudo. Então eu quero agradecer, que Deus também possa lhe abençoar, assim como tem abençoado as nossas vidas. Eu vou convidar o irmão Jonas para que esteja vindo aqui e a gente vai cantar um hino ao Senhor. Boa noite, irmãos. Abramos os nossos hinários no hino número 177 e cantaremos a primeira e última estrofes. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do teu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz, cada dia mais alegre em sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ler o texto que vai ser estudado nessa noite. Então abra sua Bíblia em Romanos e vamos ler de forma responsiva. Capítulo 6 de Romanos.
é o texto que nós estudaremos nessa noite. A perícope vai do versículo 1 ao versículo 14. Então, Romanos 6, de 1 até o 14. E vamos ler de forma responsiva, assim você como igreja pode participar da leitura da palavra de Deus. Amém? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, todos. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois estáis debaixo da lei, e sim da graça de Deus. Amém. Vou convidar o reverendo para estar subindo até aqui. Eu gostaria de convidar o presbítero Ribamar, que venha fazer uma oração pelo nosso professor, que o Senhor esteja iluminando esse momento com a sua graça. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor, graça te damos, meu Pai, pelo momento que estamos aqui, Senhor. Reconhecemos, meu Pai, que o querer e o realizar vem de Ti, Senhor. E obrigado, então, por nos trazer, meu Pai, até aqui. Ter um momento, meu Pai, para estudar um pouco a Sua Palavra, para ouvir a Sua Palavra, entender e nos preparar, meu Pai, melhor, meu Pai, para estar à frente do Seu trabalho, meu Pai. Seja com o Teu servo, Antônio José, meu Pai, o nosso pastor querido, que Tu ilumine, meu Pai, sua mente, que ele fale, meu Pai, aquilo que já Tu colocaste no seu coração, meu Pai. Dai, meu Pai, ouvido, meu Pai, mente, coração espiritual para entender e guardar a Sua palavra, Senhor. É isso que nós pedimos, já agradecido, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado. Poder sentarmos. Que bom estarmos reunidos mais uma vez, né? Nós havíamos começado a estudar. Muito boa noite, antes de tudo, né? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vós. Estava conversando ali fora com dois senhores. Eles não estão aqui no momento, mas eles falaram que estão acompanhando, que estão aqui hospedados no hotel, e disseram que mesmo quando não estavam aqui, estavam acompanhando o programa. E eles são da igreja presbiteriana de Brasília. Está ali, muito bem, é o presbítero Tony, né? Ele é da igreja de Brasília. Está com outro amigo dele, que também é da igreja presbiteriana de Brasília também, o César. Muito bem. E então, de forma que estão aqui
na cidade do Rio a trabalho em nome da aeronáutica. Queridos, como é bom, né? Como é bom nos encontrarmos reunidos na casa de Deus mais uma vez. É uma bênção muito grande. Eu digo a vocês que eu tenho me debruçado ao estudo do livro de Romanos, e eu dedico muito tempo da semana para preparar um estudo. Às vezes você imagina, não, o pastor sentou e escreveu. Não é bem assim. Temos que ler bastante, temos que pesquisar bastante, temos que acompanhar textos. Eu faço análise exegética do texto, eu faço análise teológica do texto, eu faço análise histórica do texto, antropológica do texto, sociológica do texto, e todos os aspectos que possam se pensar do contexto histórico, político, sociológico, teológico do texto em que o texto foi produzido. Então, eu fico procurando os melhores textos, leio uns, eu faço declínio daqueles, faço a preterição daqueles, escolho outros, para poder dar o melhor para vocês. Então, estudar a carta aos Romanos, para nós, não é um dever, é um privilégio, né? O cristão deveria se debruçar muito na leitura da palavra de Deus. Eu creio que isso é um divisor de águas entre o cristão e o não cristão. É o prazer. Onde está o nosso prazer? Onde está o nosso hedonismo? Hedonismo é a filosofia do prazer, né? O filósofo antigo, Epicuro, que nasceu no ano 370 e morreu no ano 240 a.C., filósofo grego, deu origem à filosofia hedonista, a filosofia do prazer. Naturalmente, Epicuro não era um cristão, e a compreensão do prazer dele não era a compreensão nossa. E ele dizia na sua máxima epicurista, poderíamos sumarizar, laconizar o pensamento de Epicuro nas seguintes palavras: que todo homem deve buscar o prazer a todo custo, porque o prazer é a razão máxima da vida. Devemos amar o prazer e algerizar a dor, dizia Epicuro. Logo, não havia nenhuma virtude no dor. A virtude está no prazer. Interessante que vivemos hoje Epicuro nunca foi tão contemporâneo como hoje. Se você olhar a sociedade contemporânea, é uma sociedade que existe um tipo de frenesi em busca do prazer a qualquer custo. Seja o prazer do pecado, seja o prazer das drogas, do crack, seja o prazer do alcoolismo, do tabagismo. Os adictos têm um prazer nas drogas de forma geral. Seja o prazer de ter coisas, é o prazer de buscar a todo custo ter dinheiro, ou coisa assim, como se o dinheiro fosse a razão máxima da vida. Seja o prazer da luxúria. Há muitos tipos de prazeres, mas nenhum desses prazeres são necessariamente os prazeres que Deus elegeu. Mas há um prazer que Deus elegeu, o prazer de estar na presença dEle, o prazer de viver Deus. Interessante que tem uma frase muito sábia de Santo Agostinho, que ele diz: irás ao céu se de fato o desejas de todo o coração. Irás ao céu, diz ele no livro A Cidade de Deus, no latim, de Civitate Dei, a cidade de Deus. Irás ao céu se de fato o aspiras de todo o coração. Então, naturalmente, até por questão de exclusão, há muitas pessoas que não vão para o céu. A pessoa que é um prostituto por natureza não vai para o céu, lá não tem um prostíbulo para ele. A pessoa que é um adicto, ama as drogas, ele é um adicto, não vai para o céu, não vai, lá não é o lugar dele, lá não há drogas. E assim por diante. Há muitas pessoas que até por excludência natural, até à luz da racionalidade, logicidade, não vão estar lá, porque o prazer deles não é o prazer que está em Deus. Mas o Salmo 1 diz: o justo tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Davi no Salmo 27, versículo 4 ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor, e não somente pedirei, eu a buscarei, avidamente buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então, quando vemos esses aspectos, Salmo 84 também diz Davi, que eu prefiro estar um dia na porta da casa de Deus, do que 1000 dias nas tendas da perversidade. A andorinha encontrou casa, o passarinho encontrou casa, a andorinha ninho para si, e eu encontrei, Senhor, os teus altares. Então logo Davi, o coração de Davi, o prazer de Davi estava nos altares de Deus, na presença de Deus, na lei do Senhor, como ele escreveu no Salmo 1. Então onde está o seu prazer? Jesus diz que onde estiver o tesouro do homem, aí está o seu coração.
Se o seu coração está nas riquezas, na luxúria, no prazer que o mundo propicia, logo ali está ali é o seu tesouro. Então, como é importante entender isso. Então, quando pensamos na carta aos Romanos, lembre Paulo escrevendo para uma sociedade altamente luxuriosa. Sociedade luxuriosa não tem nada a ver com luxo, não tem nada a ver com isso, não, por favor. Luxuriosa é uma sociedade pecaminosa. Então, a Roma na época, não somente era a maior cidade do império, mas era uma cidade muito luxuriosa. Os estudiosos antigos dizem que os romanos contavam o número de anos pelo número de mulheres que possuíam. Era uma sociedade que vivia o prazer a qualquer custo. Por isso Paulo descreveu, estudamos o capítulo 1, quando Paulo diz que os romanos, ele estava escrevendo aos romanos, ele diz: vocês aí, há muitas pessoas aí em Roma, diz ele, que trocaram o uso natural, homens com homens, varões com varões, cometendo torpeza. Igualmente as mulheres deixaram o uso natural dos homens e se inflamaram também entre si, mulheres com mulheres, cada um deles ou cada uma delas sofrendo de Deus a devida punição do seu erro. Quando Paulo está tratando disso, não é uma linguagem hipotética, é uma leitura da realidade do mundo romano naqueles dias. Então, por isso que quando lemos a carta aos Romanos, até o capítulo 7, naturalmente, o capítulo 8 em diante, via de regra, os pastores gostam de pregar capítulo 8 em diante, porque os textos são mais prazerosos, há mais promessas, né? Nada me separará do amor de Deus. Aí você vai lá, porque eu tenho um posto certo, que nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade me separará do amor de Deus. Há muitas promessas em Romanos, capítulo 8. Mas até o capítulo 7, a leitura de Paulo, veja bem que é um crescente a teologia de Paulo. Paulo está tratando da doutrina do pecado, graça e lei, até o capítulo 7. Pecado, lei e graça. Essa é a visão triádica de Paulo. Pecado, lei e graça, Romanos 1 a 7. Daí porque alguns assuntos parecem, não estou sendo redundante, mas vez por outra eu tenho que voltar ao assunto anterior, porque está em consonância os capítulos. Não são temas estanques, separados. Não são temas excludentes, são temas incepcionantes, que combinam, que caminham em simbiose uns com os outros. Então nós vamos sequenciar. Já foi lido hoje pelo nosso presbítero Maurício, leu tão bem com vocês o texto. Então nós vamos nos ater somente a, eu estou caminhando com vocês, já vamos no capítulo 6, naturalmente já fizemos 10 estudos, mas é porque nós não estamos abordando todo um capítulo, não seria possível, a menos que eu quisesse depreciar o próprio texto, seja eu, seja outro pastor, qualquer teólogo, haveria um desprezo, um barateamento do próprio texto, ou seja, seria ruim, seria danoso para o estudo. Você vir aqui e alguém sapecar, fazer uma leitura não minuciosa e não cuidadosa, e abordar um capítulo com 30 versículos numa reflexão. É impossível, né? Se formos tratar com pertinência, é impossível. Então nós vamos tratar de conformidade com a perícope, que perícope é a unidade textual, e a unidade textual primeiro do Romanos capítulo 6 é até o versículo 14. Versículo 15 em diante haveremos de abordar, se Deus quiser, na semana que vem, pela graça de Deus. Então, muito bem, estamos abordando hoje o capítulo 6 de Romanos, versículos de 1 ao 14. Agora vamos tratar inicialmente, a guisa de introdução, vamos falar rapidamente o que é que esse texto propõe. O capítulo 6 introduz um novo tema. Não que haja uma interrupção súbita em capítulo 6 e capítulo 5, mas há uma diferença, uma transição de um fruto de justificação, a saber, paz com Deus, para outro, a santidade. A justificação continua, Deus justifica o pecador, Deus declara o pecador justo, mas o texto começa em Romanos capítulo 5, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. A paz com Deus é fruto que emana de mana e promana da justificação. Logo, a justificação traz paz entre o pecador e Deus. Essa paz só pode vir pelo sangue de Jesus Cristo. Enquanto não houver isso, sua alma está em conflito, está em guerra contra Deus, porque Deus é triplamente santo, Deus é santíssimo.
E Deus não pode contemplar o pecado. Por isso que Jesus foi a oferta perfeita para o sacrifício. Só através do sangue de Jesus Cristo é que você pode alcançar graça e favor de Deus. É que Deus te olha para você agora através dos olhos do sangue de Cristo e contempla você, não que você seja justo, continua pecador, mas Deus te declarou justo. Deus não te fez justo, Deus te declarou justo no Calvário. É muito importante entender isso. Mas o primeiro fruto da justificação, em Romanos 5, é a paz. Aqui o fruto da justificação é a santidade. O capítulo 6, Paulo quer tratar da nova vida com Cristo. É um assunto difícil, porque esse não é um tema que agrada as pessoas. Ou você acha que as igrejas contemporâneas, se pregassem isso, estariam cheias de pessoas? Há muitas igrejas por aí que tem gente fugindo pelo ladrão de tanta gente. Mas não estão pregando novo nascimento, vida santa, vida com Deus, porque são doutrinas que não são empáticas ao pecador. Mas se alguém prega que você é príncipe, princesa, que você merece o melhor de Deus, que pode exigir de Deus, que a razão de Deus existir é para contemplar os seus desejos. Deus não tem uma razão teontológica por existir. Deus é o Santa Claus, o gênio da lâmpada, existe para atender os desejos mais profanos dos seus seguidores. Enche a igreja. Se baratearmos a graça, se relativizarmos a fé cristã, mas há um custo muito alto para fazer isso. Eu jamais faria como pastor. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que sem justificação, sem paz, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Seguir a paz com Deus e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é por isso que é importante tratar deste tema. Então o pecado mencionado no capítulo 5 é mencionado ainda mais a miúde, com mais detalhes, no capítulo 6. A nova linha de pensamento é centrada em conceitos tais como santidade, vida, viver vida nova, morrer para o pecado e viver para Deus. O Deus da justificação é também o Deus da santidade. Isso não é um tema que agrada as pessoas. O Deus da santificação, da justificação, também é o Deus da santidade. Como é complicado isso. Para muitas pessoas o é, porque quase não há mais distinção no mundo contemporâneo. Se você visitar os países protestantes da Europa, eu conheço muito bem, já fui várias vezes à Europa, você vai melancolizar a sua alma. Não vai fazer diferença alguma entre os protestantes europeus e os católicos e as pessoas que estão fora da igreja. É a mesma vida. Não há distinção nem moral nem ética. Será que Deus nos chamou para isso? Para não haver distinção entre nós e o mundo lá fora de forma alguma? Pelo contrário, a palavra de Deus: vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Se o sal perder a sua capacidade de salgar, se ele virar a ser insípido, nada mais serve desse Jesus, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma candeia, tem que colocá-la no velador para que brilhe em toda a casa. Então Jesus, o discurso de Cristo é que aqueles que o seguiriam fariam diferença na sociedade. E essa é uma das preocupações que tenho como pastor. Está chegando o período das eleições, está muito próximo, e o que nós contemplamos muitas vezes é que nós temos no Brasil cerca de 50 milhões de evangélicos. Alguns mais ufanistas dizem que já somos 60 milhões. Não sei se somos tantos assim, mas imaginemos que sejamos 40, 45 milhões, um número mais realista segundo o IBGE, 42 milhões segundo o IBGE. Mas a influência protestante na sociedade é muito pequena. Eu fico a imaginar como é que um homem só, como Daniel, influenciou 3 impérios: Império da Babilônia, da Média e da Pérsia. Foi influenciado por um homem chamado Daniel. José influenciou uma dinastia, a dinastia do Egito. E como é que 45 milhões de evangélicos não influencia a sociedade? Em termos de ética, de moralidade, de valores e assim por diante. Então isso é melancólico. Participei certa feita de um casamento em Curitiba. Eu era pastor em Curitiba e ministrei um casamento, e que depois do casamento fiquei os pais da noiva me colocou em uma mesa que havia vários políticos da Câmara dos Deputados. Ele conhecia muitas pessoas de vida política, e eu lembro que um político bem conhecido na época
que era o presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, falou comigo, disse: o senhor é protestante? Eu disse: sim, sou. O senhor sabe que tem uma bancada protestante lá, não tem? O senhor sabe? Sim, sei. Ele falou bem assim para mim: eu quero dizer para o senhor que eles não fedem nem cheiram, não faz diferença alguma lá. Eles recebem propina como os demais políticos, não faz diferença alguma na sociedade, nem a nós lá. Eu não tinha perguntado isso, eu não tinha interpelado isso, mas tive que ouvir isso do presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Estava no casamento e fiquei com ele à mesa sentado, e escutei dele essa frase bombástica de que os evangélicos, os políticos evangélicos, não fedem nem cheiram, nem fazem diferença alguma no Congresso Federal. Isso é melancolizante, isso é triste. Por quê? Porque criamos um cristianismo, criamos um cristianismo hoje que não produz, não tem ortopraxia, que não produz vida nova. É um cristianismo que vive somente a partir de clichês. E quando se fala em avivamento na igreja, as pessoas, via de regra, pensam em avivamento litúrgico. A igreja está em avivamento, e vai lá, a turma está batendo palma, pulando, saltando na igreja. Isso não é avivamento. Esse avivamento litúrgico não passa para a vida. Havia uma frase que Caio Fábio dizia, o reverendo Caio Fábio dizia no passado: e a verdade de Deus é verdade na boca de quem for. E o que ele dizia tinha pertinência. Ele dizia que não havia vida no culto se não houvesse culto na vida. E essa frase tem total sentido, tem real sentido. Então, lembrar que logo de início, primordiando o estudo, que o Deus da justificação é também o Deus da santidade. O barateamento da graça de Deus. O texto primordia, vejam bem que o texto primordia todo esse capítulo. Nós vamos ver que Paulo é um homem versado na cultura greco-romana. Então Paulo usa muitas coisas que quem é afeito à filosofia, eu sou um amante da filosofia, ensinei filosofia há muitos anos na Universidade Mackenzie, em São Paulo. Então, ensinei aqui também na Faculdade Presbiteriana do Rio, filosofia do direito por vários anos. Mas a gente aprende algumas coisas. A maneira de pensar, logicizar, o pensamento racional que a filosofia nos propicia. Paulo conhecia tudo isso. Paulo conhecia a maiêutica socrática, a arte de construir e desconstruir argumentações. Paulo conhecia a diatribe, que era um recurso dos filósofos em suscitar questões e você mesmo responder. Era uma maneira pedagógica, didática. Paulo faz muito isso. Ele suscita a questão e depois ele mesmo responde. E ele pergunta, começa o texto com a diatribe: que diríamos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Faz uma pergunta, aí ele mesmo responde: de modo nenhum. Vocês vão ver que Paulo usa a diatribe todo o tempo nos 7 primeiros capítulos de Romanos. E o capítulo 8 tem várias diatribes. Quem nos acusará? É Cristo que morreu por nós. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. Então vocês vão se acostumar com as diatribes de Paulo. Então, Paulo principia o texto com interpelação. Que diríamos, pois, à vista destas? Que diríamos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Sabe por que Paulo está dizendo isso? Porque havia cristãos de Roma que tinham essa ideia. Que havia muitas pessoas na sua época que estavam com essa ideia. Que quanto mais pecarmos, mais a graça de Deus será sobeja e profusa na sua vida. Interessante que houve um bispo da Rússia chamado Rasputin, na época do imperador Nicolau III da Rússia, que ensinava isso, o bispo Rasputin, que quanto mais as pessoas pecassem, os russos pecassem, mais agraciadas seriam por Deus. Isso é um movimento que hoje, naquela época já existia, foi um movimento chamado antinominiano. Então vou explicar a vocês o que é antinomia, tá bom? Vamos chegar lá. Então na prática a sociedade é antinominiana. Vem da palavra grega nomos, quem estudou lei, ou filosofia do direito, quem fez direito deve lembrar isso, né? A antinomia, fala das antinomias do pensamento de Kant. Kant fala das antinomias, a antinomia kantiana. Antinomia, contra a lei, né? Ou seja, então nomos vem da palavra lei. Então a antinomia são as pessoas que agem contra a lei, contra aquilo que está decretado, contra aquilo que é um axioma, contra aquilo que é validado na sociedade.
Então, um dos grandes perigos da cristandade é o barateamento da graça. Estão vendo aqui? Devo pecar mais para que a graça seja mais abundante, seja mais sobeja, mais profusa. Um dos grandes perigos da cristandade é o barateamento da graça, da doutrina da graça. A própria sugestão de que os fins justificam os meios, que a graça seja produzida pelo viver em pecado, é algo tão abjeto, tão ofensivo e odioso para o apóstolo Paulo, que ele responde fazendo uso de um recurso caracteristicamente seu, uma forma de rejeição abrupta, de modo algum. É bem paulina a expressão, de modo nenhum. Paulo é característico, Paulo é taxativo, é categórico, decisivo, de modo algum. Vamos ver no pecado para que a graça abunde. Então, ver esse texto, nós vamos ler versículos 3 e 4, que Paulo continua no seu mesmo viés, desse mesmo viés. Um cristão viver permanentemente em pecado não é só inadmissível, mas impossível. Quando Paulo está dizendo viver em pecado, é aquela pessoa que não se libertou do pecado. Pecadores todos nós o somos. Faz parte da nossa natureza sermos pecadores. Somente nos céus, na glória, é que nós estaremos isentos do pecado. O processo de santificação é um processo contínuo. O novo nascimento teve um princípio, mas a santificação é um processo contínuo. E na teologia calvinista, no momento da morte, Deus te santifica para que você possa entrar, ter acesso ao paraíso. A santificação se torna completa no momento da morte. Deus te santifica na morte para que a alma tenha acesso ao paraíso. Mas enquanto isso, convivemos com o pecado. Sério, somos pecadores. Paulo não está negando que nós somos pecadores. Paulo está dizendo que não há possibilidade de criar uma simbiose, uma consonância entre a permanência no pecado e a nova vida com Deus. Você vai perceber que não somente Paulo tem esse discurso, mas João também na sua primeira epístola. João diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não é um pecado pontual, mas alguém está pecando todo o tempo, adulterando todo o tempo, pedindo perdão, não tem sentido isso. Ou vive nas drogas, não se liberta, está caído, nunca se levanta, aí complica. Não podemos brincar com a graça de Deus. É muito sério isso, muito sério. Então Paulo está tratando disso. Então, muito bem. William Hendricks, eu estava conversando com um moço ali, veio conversar comigo antes. Ele estava perguntando a alguns comentaristas no Novo Testamento que eu aconselharia. William Hendricks é um dos melhores comentaristas do Novo Testamento. É um grande teólogo holandês, faleceu já há algumas décadas, mas um teólogo de profundo peso teológico, acadêmico e de profunda piedade também, muito vigoroso, piedoso na sua vida cristã. E no seu comentário aos Romanos, página 157, ele fala o seguinte, ele comenta a história, uma história de um contexto da Holanda, que havia um pregador na Holanda muito famoso, e multidões iam ouvi-lo, diz William Hendricks. Aí ele fala que havia um ardoroso evangelista, diz ele, que sua passagem favorita, que ele sempre pregava, era Romanos 6,14, o último versículo da perícope que vamos pregar hoje com vocês. Vocês não estão mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. E sua mensagem atraía multidões. Seu vizinho imediato nunca ia ouvir. Ele tinha um vizinho, mas milhares de pessoas iam ouvir, mas o vizinho da casa dele não ia. Nunca ia. Alguém perguntou a seu vizinho: como é que nunca vemos você no auditório dele? A resposta do vizinho foi: porque ocorre que eu sei o que ele tem no seu quintal. O seu quintal está cheio de coisas roubadas. Estão vendo? Porque o vizinho não ia ouvir aquele pregador que pregava para as multidões. Ele disse: porque eu sou vizinho dele. Porque ocorre que eu sei que seu quintal está cheio de coisas roubadas. Estão vendo isso? Aí pronto, aí não há teólogo que se sustente, não há discurso que se sustente. O quintal está cheio de coisas roubadas. Então talvez seja a situação do mundo contemporâneo. O evangelho já não influencia a sociedade como outrora. O evangelho já não influencia mais a sociedade como dantes. Já escutou isso no ambiente de trabalho? Eu não quero ser crente porque ser cristão como fulano eu não vou ser. É claro que nós sempre dizemos: olhe para Jesus, olhe para Cristo. Cristo é que é um modelo, paradigma. Mas na verdade isso é uma fuga, porque deviam também olhar para a igreja. A igreja devia ser uma comunidade diferente. O próprio John Stott tem um livro maravilhoso,
contracultura cristã. Ele diz que o Evangelho é uma contracultura, vai na contramão da história, que queiramos, que gostemos, quer não. A Bíblia prega um casamento monogâmico, a Bíblia prega a heterossexualidade, casamento de um macho com uma fêmea, homem e mulher. Ainda que a sociedade aplaude, aprove, anule qualquer texto, ainda que uma lei seja promulgada por um governo, aprovando a ideologia de gênero, por exemplo, não significa que você deva aprovar. Essa é a distinção. Naquela época havia duas palavras para a lei, para a autoridade. E uma das palavras gregas era exousia. Exousia é aquela pessoa que tem autoridade pessoal, não é só autoridade legal. Por exemplo, Herodes era uma autoridade instituída, mas não tinha autoridade moral, nem ética, nem espiritual. Jesus tinha a autoridade de Deus. Quem de vós me convence do pecado? Jesus tinha autoridade legal, não institucional, tinha autoridade dada, propiciada pelo próprio Pai, e a autoridade da própria vida. Então o fato que haja uma lei promulgada, e digamos, não podemos ir contra a lei, porque isso é lei. Uma lei promulgada por um Estado não substitui a palavra de Deus, porque a palavra de Deus a palavra de Deus está acima da cultura. A palavra de Deus é supracultural. Quando estudamos teologia, antropologia cristã, aprendemos o que é supracultura. Há valores que são culturais e há valores que são supraculturais. Em qualquer país que você viva, em qualquer contexto, você vai crer que só Jesus salva. Ainda que o mundo diga, não, o melhor mesmo no mundo contemporâneo é você ter uma visão aberta, uma visão broad, como diz em inglês, uma broad vision, visão aberta. Jesus salva, Buda salva, Maomé salva, Cíntia Sai Baba, guru do Nepal contemporâneo, salva, e Dalai Lama salva, todo mundo salva. Então cada um procura o seu caminho. Isso vai agradar a todo mundo. A turma da USP, a turma da UF, a turma aí de ideologia de esquerda, todo mundo vai agradar você, vai ficar contente com você. Não, casamento não, com mulher, nada disso. Pode ser homem com homem, macho, fêmea com fêmea, seja como for, está tudo bem. Se você como cristão tem esse discurso, mas todo mundo vai gostar de você. O problema é se você vai ter o aval de Deus. O problema é se você vai ter a bênção de Deus, né? Com essa posição, não vai ter. Diga você sem medo de errar. Esse é o perigo da cristandade, é baixar a guarda para agradar o mundo e perder a bênção do Pai, e perder a chancela de Deus. Em qualquer contexto, o Evangelho é supracultural. O Evangelho é uma contracultura, como disse o Dr. John Stott. É uma contracultura o Evangelho. Está além da cultura. Então, William Hendricks menciona isso. Batizados na sua morte. Paulo diz, não sabeis vocês que fomos batizados com Cristo na sua morte. É claro que Paulo está fazendo um uso de uma figura de linguagem, fazendo metáfora entre a nova vida e a morte de Cristo. Ou seja, ele até diz, o William Hendricks, ele diz, olha, pensa você, que uma das primeiras coisas que acontece quando alguém morre é a perca de todos os sentidos. A visão, a fala, o paladar, o tato, a audição, tudo isso. Então ele diz, todos esses aspectos, quando alguém morre, perdeu-se completamente. Ele está morto. E a Bíblia diz que Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios 2:3. Todos os sentidos haviam sido deteriorados pelo pecado, mas Deus nos deu vida. O que vai acontecer? Seu ouvido vai ser santificado, sua voz vai ser santificada, seu olhar vai ser santificado, todos os sentidos serão santificados, porque você é uma nova criatura. Então, batizados com Cristo na sua morte. Por que Paulo usou isso? Porque a compreensão na época, e ainda hoje o é que o batismo é o sinal visível de uma graça invisível. Que graça invisível? A graça que Deus já te alcançou em Jesus Cristo, a graça de que você já é uma nova criatura. Nós aprendemos na história do Brasil, vocês lembram bem, o Brasil, qualquer livro fala disso.
Qualquer historiador. Brasil descoberto no dia 21 de abril de 1500. No dia seguinte, o padre Manuel da Nóbrega oficializou uma missa para 10.000 selvícolas tupi-guaranis. Oficializou a missa para 10.000 guaranis e os batizou. Pregou em latim. Não sei que Espírito Santo traduziu para os índios, para eles entenderem o que estavam pregando, e foram batizados. Por quê? Porque na teologia católica, ao nos batizarmos, nos tornamos cristãos. Mas a compreensão bíblica, teológica, é que quando a pessoa aceita a graça do batismo, é porque teve uma compreensão da sua fé. Batismo é a expressão de uma confissão de fé. Por isso Paulo diz: batizados com Cristo na sua morte. Por quê? Porque batismo e morte caminham. Quem batizou-se com Cristo morreu para o pecado. Essa analogia que Paulo compreende, que a partir do batismo morremos para o pecado, vivemos para Deus. Ser batizados em Cristo Jesus implicava ser introduzido em relação pessoal com o Senhor. Temos em Mateus 28:19, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo realça que batizar pessoas em nome de Cristo Jesus implica na necessidade de se fazer uma ruptura com o passado. Pelo batismo e seu significado, os primeiros conversos do cristianismo, inclusive Paulo, haviam sido introduzidos numa relação estreita e pessoal com o seu Senhor, com Cristo. O batismo na igreja primitiva estava estreitamente relacionado com a confissão de fé. Era uma decisão definitiva que significava uma nova vida pelo batismo. Quando alguém dizia, vou ser batizado, na compreensão apostólica, ele estava dizendo, eu quero ter uma nova vida. Mas olha hoje, quantas pessoas acham chamadas de ex-evangélicos? A CEPAL, a Sociedade de Evangelização para a América Latina, fez uma pesquisa dizendo há pouco tempo que no Brasil nós teríamos cerca de 32 milhões de evangélicos e 16 milhões de ex-evangélicos, fora dos igrejados. Então, mais ou menos, a metade do que tem na igreja hoje é a metade do que estão fora. Gente que se batizou, não sei porquê, porque cargas d'água, saiu da igreja também, não sei por quais razões, né? O fato em contexto iniludível é que muita gente é batizada sem ter experiência com o novo nascimento. Milhares de pessoas entraram na igreja sem Cristo entrar neles. Aconteceu isso muito na Idade Medieval, o que foi chamado de conversões de massa. Século VIII, por exemplo, quando surgiu o Sacro Império Romano, com Carlos Magno. Ele fez um acordo com o Papa da época, que todos os povos vencidos pelo Sacro Império Romano teriam por obrigação se tornarem católicos, se declararem católicos, mesmo depois também da época em que o cristianismo foi oficializado, com Teodósio I, no ano 380. Depois do cristianismo ser oficializado, a religião do império, quando surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana, que não surgiu com Pedro, surgiu 400 anos depois, mas quando surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana, oficialmente, no ano 380 depois de Cristo, o cristianismo que outrora era perseguido passou a ser perseguidor, porque agora era a religião do império. Quem não fosse, se antes ser cristão era uma opção, agora ser cristão era uma distinção. É a igreja do imperador, é a igreja do império. Então milhares de povos entraram milhares de pessoas entraram no cristianismo sem um cristianismo entrar neles. É por aí, por essa porta aberta, tão larga, tão vasta, que surgiu a paganização da igreja. Milhares de pessoas vieram com seu paganismo, com suas crendices. Então não há muito disso. Vocês podem ver que o cristianismo era mais uma compreensão de evangelização pessoal, experiência pessoal com Deus, né? Então, e assim por diante. Então é muito bom entender isso. Novidade de vida. A perigosa doutrina dos antinominianos estava levando pessoas a se desviarem. Isso fez Paulo enfatizar a necessidade de se fazer uma ruptura com o passado. O antinomianismo, termo cunhado por... Quem primeiro usou essa expressão foi o teólogo Martinho Lutero, no século XVI. Ele falou sobre os antinominianos, aqueles que eram contra o viver da lei. Queridos, o que é que caiu o que é que deixou de existir ao vir a graça? Foi o peso da lei, foi o legalismo da lei, que você tem que cumprir a lei para ser salvo.
A lei não tem poder salvífico algum, nem pode você viver através da lei, mas o dever de viver o decálogo continua. Não matarás, é bíblico. Não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás nada do seu próximo, honra teu pai e tua mãe, guarda um dia sagrado para o Senhor teu Deus, e assim por diante. Todos os mandamentos do decálogo não deixaram de existir, mas houve uma tendência no cristianismo, desde a época de Paulo, que dizia: quem está debaixo da graça não tem nada a ver com a lei, nem mesmo o dever de obedecê-la. Esse grupo foi chamado de antinominianos. Significava contra a lei, contra a responsabilidade de guardar o decálogo. O cristão não é antinomista. Calvino combatia isso. A graça não me impede, nem me isenta de viver a lei, de guardar a lei. Só que agora eu vou guardar a lei sem a responsabilidade de dizer: se por acaso cair algum mandamento, estaria perdido, desgraçadamente perdido, porque a graça, a lei é punitiva e a graça é perdoadora. Então, por isso a gente vai entender isso. Então, essa expressão é uma expressão de Martinho Lutero. É definido como uma declaração que, sob a dispensação do Evangelho da Graça, a lei moral é de nenhum uso ou obrigação, porque somente a fé é necessária. Em parte, na vida das pessoas, as pessoas creem nisso. Eu creio que os pastores deviam tratar mais disso nas igrejas. E é isso que Bonhoeffer falou. Bonhoeffer falou no seu livro O Curso do Discipulado, de a graça é barata. Esse evangelho que não tem implicação social, não tem compromisso com ninguém, nem de amar a Deus, nem ao próximo, nem a ninguém. Esse evangelho que faz a razão de ser da igreja, só vir domingo na igreja e cumprir seu dever com uma idiosincrasia religiosa, não tem valor algum. O diabo não teme nada disso. O diabo não tem medo de religião, medo algum. É importante entender isso. Não há temeridade alguma no diabo por causa da religião. Parece que nós entendemos algumas coisas que Jesus não entendeu no seu evangelho. Enquanto Jesus Cristo disse: ide e pregai, nós dizemos: vinde e ouvi. Enquanto Jesus disse: ide e fazei discípulos, nós entendemos: ide e fazei religiosos e membros de igrejas. Jesus nunca disse isso. Ide e fazei religiosos, ide e fazei membros de igrejas, ide e fazei discípulos. Um religioso algum dia pula fora da igreja, diante da primeira dificuldade, briga com um pastor, com qualquer um, ele salta fora. Mas o discípulo permanece, porque ele é discípulo de Jesus, não do pastor. Ele segue a Cristo, não o que é religioso da igreja. Então, como é importante, então é importante isso. Será que você é antinomista? Espero que você não seja. John Stott, em sua obra A Mensagem de Romanos, comenta. Olha o que John Stott comenta, um grande teólogo anglicano, faleceu há 2 anos passados. O antinomianismo, nome grande, né? O antinomianismo é um termo técnico utilizado para descrever os que se colocam contra a lei moral, nomos, e a acham dispensável. O antinomianismo tem uma longa história no seio da igreja. Nós o encontramos no Novo Testamento, nos falsos mestres que Judas descreve. Na carta de Judas ele diz isso: homens ímpios que transformam a graça de nosso Senhor em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso Senhor e soberano. Então essa é a tendência hoje, de que tudo é válido, tudo é perdoável, porque Deus é gracioso. Pode ver isso. Tudo é válido, tudo é permitido, porque Deus é gracioso. Afinal de contas, eu vivo debaixo da graça. O significado do versículo 5: pois já nos tornamos unidos com Cristo na sua morte, também estaremos unidos com Ele na sua ressurreição. O versículo reitera o pensamento do contexto imediatamente anterior, a saber, a união dos crentes com Cristo na sua morte e na sua ressurreição, consideradas respectivamente como a fonte, a morte para o pecado e a ressurreição para a novidade de vida. Então Paulo fazia, portanto, esse escalonamento, que o batismo estava ligado à morte, mas a nova vida estava ligada à ressurreição de Cristo. Por isso essa analogia que Paulo usa. William Barclay é um teólogo escocês muito bom. Ele é um excelente comentarista do Novo Testamento. E vejamos o que ele diz: nos tempos modernos existe a tendência de acentuar, olha aqui,
nos tempos modernos, diz William Barclay, existe a tendência de acentuar que a aceitação da fé cristã não faz muita diferença na vida das pessoas, na vida de um homem. Paulo teria dito que deveria fazer toda a diferença. Olha o que está dizendo. Paulo teria dito que o evangelho deveria fazer toda a diferença do mundo. Aceitar a Cristo é mais que uma mera mudança ética. Limitar o cristianismo à exigência ética é deixar de fora a união com Cristo e deixar o cristianismo a menos da metade do caminho. Gente, é muito sério o que está dizendo. Será que a gente está explicando a pessoa quando ele vem para a igreja o que é ser um cristão? A gente ensina muita coisa. Ensina na igreja que um presbítero é eleito por 5 anos, o pastor por 5, não é verdade? Ensinamos muitas coisas da igreja, até mesmo de forma de governo. Às vezes deixamos de explicar à pessoa o que é ser um discípulo. Explicamos como é que funciona a igreja, quais são as principais doutrinas da igreja presbiteriana. Isso é tudo maravilhoso, faz parte da nossa fé cristã reformada. Mas acima de tudo, quem está chegando precisa saber como é viver como discípulo, o que é ligeiramente um pouco diferente do que ensinar aquilo que cremos. Aí tornamos as pessoas excelentes conceitualistas, sabem tudo sobre a fé, só não sabem como praticá-la, só não sabem como vivê-la. Sabe tudo sobre a fé, mas não sabe evangelizar ninguém, não sabe compartilhar a fé com ninguém, não foi ensinado. Vocês já perceberam que quando Jesus fala do último dia, em Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, ele não vai colocar a compreensão do que nós cremos como regra do julgamento? E ele vai dizer aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vocês, porque vocês creem na Trindade. Jesus diz isso? Por vocês creem na eleição. Não, Jesus não disse nada disso. Ele vai dizer: porque tive fome, me deste de comer, era estrangeiro, me hospedaste, estava nu e me vestiste, e assim por diante. Jesus não colocou no dia do julgamento como critério de julgamento o conceitualismo teológico, porque é importante, mas não pode ser um fim em si mesmo. Só Deus é um fim em si mesmo. E o problema é que nós muitas vezes transformamos o conceito teológico como um fim em si mesmo. Aí criamos pessoas que têm a cabeça grande e vida cristã pequena, cheia de conhecimento, mas não sabe amar o próximo, não sabe perdoar ninguém, é um rolo compressor diante dos outros, mas pensa tudo direitinho, mas não tem capacidade de ter compaixão com ninguém. Essa turma assim, que lá em Jeremias diz: vós me deixastes um manancial de águas vivas e cavastes para vós cisternas rotas que não retêm água. Olha que coisa, o William Barclay está dizendo, é profundo, muito profundo. Os tempos modernos, ser cristão é não ter diferença nenhuma na vida da pessoa. Eles olham, não é assim não. Na compreensão de Paulo, ser cristão era fazer toda a diferença na sociedade, era justamente ser diferente. Hoje quase a gente não vê diferença. Parece ser cristão tem a ver com valores éticos, é fazer um pecador melhorado. Para Jesus não, ser cristão é ser um pecador transformado. Jesus não veio melhorar o mundo, ele veio transformar o mundo. Quem tenta melhorar o mundo é maçonaria, Rotary Club, Lions Club, clube de serviço. O Evangelho não. O Evangelho não está preocupado com o aperfeiçoamento moral da sociedade. O Evangelho está preocupado com a transformação da sociedade pelo sangue de Cristo. A meta de um leonino, um rotariano, um maçom é diferente da meta de um cristão. Eu não tenho nada contra os clubes de serviço, mas o projeto deles não é necessariamente o projeto de Deus. A meta de Jesus é novo nascimento, não é melhorar a sociedade, não é fazê-la melhor. João Calvino, em seu comentário aos Romanos, diz o seguinte: o apóstolo afirmara que, em consequência do exemplo de Cristo, ficamos para sempre livres do jugo do pecado. O apóstolo diz que Cristo morreu uma única vez. Cristo, ao constituir-se o resgate, que ele usa a palavra anthropon, palavra grega, que significa resgatar. Cristo, ao se tornar o nosso resgatador, ele aniquilou o poder e a autoridade do pecado. Cristo nos reconcilia com Deus por meio do seu sangue e também nos regenera por meio do seu Espírito. Então, logo, reconciliação e regeneração caminham juntos, são irmãos siamesas. Quem se reconciliou também foi regenerado. Não pode haver reconciliação sem regeneração. Essa é a compreensão calvinista reformada.
vivos para Deus em Cristo Jesus. Os cristãos, Romanos 6,11, devem ter em mente que não mais são o que costumavam ser. Há uma frase interessante. Eu lembro que certa feita, quando morava em Jackson, Mississippi, eu precisei ir ao hospital. Eu acho que já disse aqui uma ocasião. Se não disse, seria de bom alvitre falar isso. E minha esposa está lembrada disso, que eu tive um problema jogando futebol lá no campus da universidade. Aí teve um problema no tornozelo, fui para o médico. E chegando lá, na entrada do hospital, em Jackson, tinha uma frase bem grande em inglês, de Martin Luther King: Senhor, não somos o que deveríamos ser, não somos o que queríamos ser, mas graças a Ti não somos mais o que éramos. Senhor, não somos o que deveríamos ser, não somos o que queríamos ser, mas graças a Ti não somos mais o que éramos. Desconfie desse cristão que aceitou a Cristo e nada mudou. Como nada mudou? Antigamente se cantava nas praças, hoje não se faz mais. Mas eu lembro uma época, eu não nasci lá evangélico, eu lembro de uma época que as pessoas cantavam nas praças. No Recife tinha a praça Joaquim Nabuco, junto ao rio Capibaribe, e os jovens se reuniam para cantar: só o poder de Deus pode mudar teu ser, a prova que eu te dou, Ele mudou o meu, não vê que sou feliz, servindo ao Senhor, nova criatura sou, nova sou. Cantava isso, meu coração transborda de amor. Conhece? Porque meu Deus é um Deus de amor, minha alma está repleta de paz. Por que a turma de cantar? Porque eles queriam mostrar que alguma coisa mudou. Lembre-se, faz parte da história que Santo Agostinho, certa feita, historiadores contam isso, ele tinha uma vida promíscua, profana, antes de ser cristão. Santa Mônica, a mãe dele, orou pela conversão dele por 18 anos. E depois da experiência conversionista de Agostinho, ele encontrou uma das mulheres que tinha sido uma das suas companheiras na vida passada, antes de ser cristão. E ele a encontrou na rua, em Cartago, no norte da África, e ela correu para abraçá-lo. Agostinho, Agostinho, veja, sou eu mesmo, sou eu, não lembra de mim? Ele orou para ela e disse: eu sei que você é você mesmo, sei quem você é, eu sei que você é você mesmo, mas eu não sou mais eu mesmo. Alguma coisa tinha mudado na vida dele. Então desconfie de um cristão que nada mudou na vida dele. E tem gente que faz assim, fala no Calvário, no trabalho: eu gosto de fulano, ele não é um crente chato, ele não fala de Jesus, tudo está bom para ele, ele não condena ninguém, não condena ninguém, está tudo bom para ele, não há nada certo, não há nada errado. Que maravilha! O diabo está aplaudindo você. Colega disse que você não faz diferença nenhuma, está tudo bem com você. Que parece que essa é a posição melhor da sociedade. A sociedade requer um crente assim, um crente light, um cristão relativizante, que não condene nada. Eu falei na minha igreja domingo, eu não tenho um candidato, não prego politicamente. Se alguém for na minha igreja, eu não vou dar púlpito a ninguém. Eu, como pastor, jamais levaria alguém. Se é a posição minha, eu, como pastor, não levo político ao púlpito. Pode ser o Santo Agostinho como candidato a prefeito, eu não levaria. Eu faço separação do sagrado. Não levaria ninguém a púlpito sendo pastor de uma igreja. Mas ficaria sentado e apresentaria: está apresentando aqui fulano tal, e pronto. Mas falei domingo na igreja isso aí: olha, não tem um candidato. Mas alguém perguntou a mim, eu digo uma coisa: não tem um candidato, mas não vote num candidato que na sua plataforma política seja a favor da ideologia do gênero, do aborto, do homossexualismo, da corrupção endêmica desse país. Então olha isso, não tem um candidato, mas pelo menos eu, como cristão, olha a luz do Novo Testamento. Está difícil encontrar alguém assim, mas olha a luz do Novo Testamento, alguém que seja pelo menos mais digno da sua confiança, de você eleger, ou seja, você exercer a sua cidadania no voto no dia 3 de outubro. Então eu não me preocupo com legenda, com essas coisas. Eu me preocupo com o indivíduo. Você achar um indivíduo assim, que você veja que vale a pena diante de Deus, então olhe, porque é importante isso. O cristão tem que fazer diferença. O apóstolo Paulo usou figuras que os judeus e gentios entendiam. É terrível procurar negociar com a misericórdia de Deus. É terrível fazer da misericórdia de Deus uma desculpa para pecar. Consideremos-lo em termos humanos. Olha, isso é João Calvino. Olha o que está dizendo, está em negrito. João Calvino dizendo, grande reformador:
É terrível fazer da misericórdia de Deus uma desculpa para pecar. Consideremos-lo, diz Calvino, em termos humanos. Quão vil seria para um filho ou uma filha considerar-se livre para pecar, por saber que o pai ou a mamãe o perdoariam. Isso seria tirar vantagem do amor para a promoção do erro. Oh, que coisa maravilhosa que o Calvino está dizendo. Pensou? A filhinha falando para o papai e mamãe, sabendo vai pecar porque sabe que papai e mamãe vai perdoar, vai passar a mão na cabeça. Quão terrível seria isso? Alguém usar a liberdade e o amor do pai e da mãe para promover o erro, diz ele. Assim também é um cristão, em termos de metáfora. Quão terrível pensar, eu posso pecar abertamente, porque Deus é um Deus benevolente, assaz benigno e perdoador. A lei é apta para muitas coisas. A lei ordena, exige, repreende, condena, restringe e até desvia de si e aponta o erro para o outro. Pode ver isso, a lei ainda tem isso. O problema da lei, a Bíblia ensina-nos que nós não somos antinominianos, mas também nós não somos legalistas. Qual a diferença entre é porque ambos estão em posições opostas. Queridos, pensa uma coisa, um dos grandes períodos do cristianismo são as polarizações. Ou o indivíduo é antinominiano, é contra qualquer valor de moralidade na igreja ou na sua própria vida, ou acha que a moralidade é a razão de ser. Os famosos legalistas. Por exemplo, Jesus teve problemas seríssimos com os legalistas. Os fariseus não eram antinominianos, eles eram totalmente contra os antinominianos, mas ao mesmo tempo eram ultralegalistas, fizeram da lei um fim em si mesmo, e Jesus os condenou. Jesus disse: olha, nas cadeiras de Moisés estão assentados os escribas e fariseus, fazem tudo quanto eles vos disserem, mas não imiteis suas obras, porque eles dizem e não fazem. Tinha um discurso belo, um discurso totalmente coerente e ortodoxo, mas não fazia nada. A beleza da ortodoxia não ia para a ortopraxia, não tinha prática histórica, não tinha vida com Deus. Esse é o problema. Ambos estão errados, tanto os antinominianos como também os legalistas. E acontecia isso com o fariseu. O fariseu tinha um prazer de ser legalista para poder ter a capacidade de julgar o outro. Gente, isso é terrível. Alguém tentar viver a lei para se achar com a capacidade de arbitrar sobre a vida dos outros. Lembra da mulher pecadora que trouxeram para Jesus. Esta mulher, segundo a lei, deve ser apedrejada. Tu, pois, que dizes? É um problema muito sério. O envio do Filho e a própria essência da graça de Deus. A graça destrona o pecado, destrói o senhorio do pecado e capacita o crente a oferecer-se a si mesmo em amorável serviço a Deus. Era o estudo de hoje. Debaixo da graça. A resposta é que já não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. E isso faz toda a diferença, porque já não estamos debaixo das demandas da lei. Nós o obedeceremos pelo amor. Agora compreendemos que Deus nos amou sobremaneira, nos alcançou em sua graça. A vida cristã não é mais uma carga intolerável a conduzir, é um privilégio conforme o amor, conforme o qual viver. Nada é mais poderoso do que o amor de Deus. Queria dizer, maravilhoso estudar Romanos dessa forma, fugindo das polarizações, fugindo das idiosincrasias religiosas, fugindo de ver Romanos a partir da ótica da religião, porque isso vicia. Eu sou pastor presbiteriano, mas quando eu leio um texto, eu tento eu procuro me afastar das minhas compreensões preconcebidas. Porque quando você vai ler um texto como reformado, como presbiteriano, vai ler aquilo que você quer que o texto diga aquilo que você já crê. Então peça ao Espírito Santo para quando for ler um texto, você seja o mais isento possível. Mas, Senhor, eu não quero ler a partir da minha idiosincrasia religiosa. Eu quero ler deixando que o Espírito Santo fale ao meu coração. Eu tenho feito isso com Romanos. Estou lendo, ensinando Romanos. Se estiver conciliando com a fé cristã reformada, amém, aleluia, glória a Deus. Mas se estiver sendo fiel à palavra de Deus em tudo, melhor ainda. Então, de forma que estamos terminando o estudo de hoje. John Stott, no seu livro Mensagem para Hoje, ele diz o seguinte: lei e graça são princípios opostos, que refletem a antiga e nova aliança. Estar debaixo da lei é aceitar a obrigação de guardá-la e assim incorrer em sua maldição. Estar debaixo da graça é reconhecer a nossa dependência da suficiência de Cristo para a salvação
e assim seja justificado por sua graça. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Aprendemos hoje alguns valores muito importantes. Quando alguém perguntar o que é antinomianismo, você diz: olha, o pastor Antônio José já falou na catedral. São aqueles que são contra a lei, são contra o dever de viver o decálogo. São aqueles que dizem que a graça nos isenta de viver os valores morais da lei. Não nos isenta. Ao mesmo tempo, não faça da lei um fim em si mesmo, nem mesmo a religião. Eu digo a vocês sem medo de errar: nada pode ser um fim em si mesmo. Nossa teologia não é um fim em si mesmo, a igreja não é um fim em si mesmo, nossa instituição não é um fim em si mesmo, as nossas crenças não são um fim em si mesmo. Só Deus a si mesmo se basta. Só Deus é um ser não contingente. Só Deus é um fim em si mesmo. É um fim por qual morrer ou viver. Se você morrer pela religião, acho que é uma boa causa. Eu diria que morrer por Cristo seria. Quantas crises aconteceram na história? Quantas pessoas morreram para defender suas idiosincrasias religiosas, a defender até religiões? E eu não creio que seja isso que a Bíblia nos convida. A Bíblia nos convida a morrer e viver por Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o estudo de hoje tenha sido abençoador para a sua vida. São 12 para as 8. Eu sempre estou terminando 15 para as 8 por aqui, eu estava olhando. E sem mesmo sem olhar o relógio, eu percebi que estava um tempo hábil para terminar. Agradeço de coração. Vamos continuar estudando para vocês. Estou tentando dar o melhor possível. Os comentaristas que eu uso são os melhores que podem estar por aí no mercado, em termos de teologia no mundo hoje. Então, e que o Senhor abençoe muito a sua vida. A semana que vem, se Deus quiser, haveremos de sequenciar o estudo a partir do versículo 15. E quando terminar Romanos, eu digo a vocês, eu estou mandando o texto para o Preto Maurício. Vocês podem ir guardando, vão ter um livro no final de Romanos, tá bom? Toda semana eu entrego ao Preto Maurício o que vocês viram aqui, eu entrego impresso, tá bom? Procure o Preto Maurício que ele manda para você, tá certo? O Senhor abençoe muito a sua preciosa vida. Muito obrigado de todo o meu coração por ter me ouvido pacientemente. Que Deus muito o abençoe. É o meu augúrio, meu anelo sincero. O reverendo Antônio José, no início ele falou sobre Epicuro, que tem assinatura o hedonismo, que é o prazer da carne, que são os prazeres. E eu me lembro que no CTM o irmão ensinou que o homem não peca por prazer, mas por excesso de prazer. Não é isso, reverendo? E ele, logo em seguida ele citou o Salmo 84. E eu sempre que eu estou no santuário e ouço o pregador falar do Salmo 84, se houver ocasião oportuna, que é o caso, o Espírito Santo me instruiu, me revelou que eu deveria falar sobre isso, não falar, mas cantar. Então no Salmo 84 que o irmão falou, nos versículos 3º e 10º, fala exatamente do prazer que Davi tem, ou ansiava em ter, que é nos atos do Senhor. E diz assim a leitura musical, os versículos 3º e 10º estão ali inseridos. Quão lindo estar no templo teu, Senhor meu Deus. O coração meu anseia os átrios teus, meu ser e minha alma clamam por ti, Senhor. Teu pardal uma casa encontrou e andorinha um ninho para si e sua prole. No teu altar, Senhor meu Pai, meu Rei
nosso Deus, vem me ouvir. 1000 vezes prefiro estar à porta da casa do meu Deus que habitar nas tendas dos ímpios. Pois um dia nos teus átrios é melhor que alguras 1000. Quão lindo é estar no templo teu, Senhor meu Deus. O coração meu anseia os átrios teus. Meu ser e minha alma clamam por ti, Senhor. Teu pardal uma casa encontrou e a andorinha um ninho para si e sua prole. No teu altar, Senhor meu Pai, meu Rei, meu Deus. Amém. Vamos ficar em pé e cantar o hino 93, primeira e última estrofes. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de meu Deus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados, Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Amém, meus irmãos, podeis assentar. Quero agradecer a presença de cada um, que o Senhor possa continuar a acrescentar ao nosso coração prazer nas coisas do Senhor, prazer na lei do Senhor, prazer em estar na casa do Senhor, prazer em meditar nas coisas do Senhor, e que Ele possa estar colocando na nossa mente e no nosso coração as coisas do alto que Ele quer nos ensinar. Amém? A gente está tentando fazer um site para que você possa encaminhar as perguntas e a gente poder responder. A gente está dando mais tempo para exposição e não fazemos aquela... No começo a gente fez aquele perguntas e respostas, estava alongando muito tempo. Então a gente está criando aí uma ferramenta para que vocês possam trazer as dúvidas que serão respondidas. Creio que até na próxima semana já vai estar oficializado isso aí. E se você quiser a revista, se você quiser o link, você pode entrar no site da Catedral, tem uma aba lá, EBD. Na aba EBD você entra e todas as revistas até a aula passada já está lá. Então você pode baixar. Quem está no grupo do WhatsApp aí já recebeu, tá bom? Que Deus possa os abençoar. Convidar o reverendo Antônio José, só para impetrar a bênção para os irmãos.
Mais uma vez, muito obrigado por terem vindo. Obrigado, que o Senhor abençoe muito sua vida. E tenha uma semana muito profusa, rica, abençoadora, iluminadora, né? Que Deus norteie a sua vida. Que o Senhor o cubra com seu manto sagrado. É o meu desejo sincero e caloroso. Receba a bênção dos santos apóstolos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã, o amor de Deus, nosso Pai, esse amor tão grande e tão vasto, esse amor que não tem mensuração, esse amor que nos conquistou no Gólgota, no Calvário, e a comunhão, o poder, a unção, as alegrias, as virtudes e a ternura do Espírito Santo, repouse sobre vós e sobre vós permaneça até Jesus voltar. Amém, Senhor. Amém.